Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio da nossa série comentando o livro Como se Tornar Sobrenatural, de Joy Dispenza. E no capítulo de hoje a gente vai falar sobre os centros de energia. E no final a gente vai ter a nossa meditação. Inclusive, essa meditação é muito poderosa. Então não deixa de acompanhar até o final do vídeo e depois fazer a sua meditação, tá? Antes de a gente partir para o conteúdo, eu só quero aqui responder algumas dúvidas de vocês em relação às meditações. Suzy, posso fazer as meditações todos os dias? Suzy, por quanto tempo tenho que fazer a meditação? Gente, no livro, o Joe Dispenza não deixa isso claro, tá? Ele não coloca essa informação ali. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que cada meditação, ela te prepara para a próxima meditação. O vídeo da série sai uma vez por semana, então assiste o vídeo e faz aquela meditação daquele capítulo durante toda aquela semana. Na outra, você começa a outra. Isso não significa também que você não possa fazer por mais tempo. Por exemplo, aquela do campo quântico, que o objetivo é exatamente você visualizar algo para você colapsar aquela realidade que você deseja, o que você pode fazer é observar aquela realidade e fazer aquela meditação até aquilo se manifestar na sua realidade também. Não existe bem uma regra, você pode fazer pelo tempo que você acha necessário, tá? Espero ter respondido as dúvidas de vocês. E, gente, bora pro nosso capítulo, que hoje tá bem longo, bem complexo, mas eu vou tentar focar em alguns pontos mais específicos, tá? Bom, o capítulo de hoje se chama Bênção dos Centros de Energia. A gente vai falar de chakra, a gente vai falar de centro energético, tá? Ó, então aqui tá o nosso capítulo. Bom, ele começa já falando assim, né? Tudo no universo é feito ou emite luz. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que tudo emite frequência, que tudo emite energia. E toda frequência e energia transmite uma informação, tá? Isso é muito importante, né? Aqui, ó, tudo é feito de ou emite luz, informação, energia e consciência, que são outras maneiras de descrever a energia eletromagnética, tá? Bom, e aí o que ele diz aqui também, ó, é que existe um mar de infinitas ondas, de infinitas frequências que a gente também não enxerga. A gente já vai ver lá o gráfico do espectro de luz visível. Mas o que a gente precisa entender é que existe muita energia que a gente não está enxergando. Porque o que acontece? Aquilo que é material, ela é uma energia condensada. Ela é uma energia que ela se condensa a ponto de se tornar visível, a ponto de se tornar tocável, né? Enfim, experimentado pelos nossos sentidos físicos. Só que isso não significa que só porque a gente não esteja enxergando ou a gente não esteja sentindo, não existe energia, outros tipos de energia ao nosso redor. Então é isso que ele está dizendo. Há também o mar de infinitas frequências invisíveis transmitindo informação o tempo todo, só que a gente não está consciente disso porque a gente não está enxergando, está muito além daquilo que a gente é capaz de experimentar pelos nossos sentidos físicos, né? Todo o nosso corpo, ele é feito de luz. Todo o nosso corpo é feito de energia. Se você se lembrar lá do capítulo passado, eu desenhei o átomo para você e eu falei, né, que o átomo ele tem ali o núcleo, ele é basicamente energia. Lembra que eu falei que ele é 99,9999% energia e 0,00001 matéria? E o átomo, ele compõe tudo que existe. Então, se o átomo, ele compõe tudo que existe, tudo é composto por átomo, a gente precisa entender que isso daqui é mais energia do que matéria. Por quê? Porque a quantidade, né, lá do elétron e tal, de matéria é muito menor em relação à energia. Então, se eu tenho tudo isso daqui de matéria, digamos assim, que seja bastante matéria, concorda comigo que eu vou ter muito mais energia do que matéria? Porque o campo do meu átomo é mais energia do que matéria e tudo é composto por átomo. Então, basicamente, né, tudo, o nosso corpo é formado de luz, né, frequências organizadas, ondas que elas se compactam, digamos assim, né? Como se essa energia ela fosse se condensando, se aglomerando, se organizando até formar o nosso corpo físico. E cada energia, obviamente, transmite uma informação. Ó, aqui a gente tem o espectro de frequências eletromagnéticas, de ondas. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa, aqui a gente tem o campo do ponto zero e aqui a gente tem até a matéria, tá? E aqui a gente tem essa onda aqui.
representada. O que isso aqui significa? Existem diferentes comprimentos de onda. Então, por exemplo, aqui a gente tem um raios gama. Não sei se você já ouviu falar sobre raios gama, mas o raios gama ele é um espectro de luz de frequência que a gente não enxerga a olho nu. A gente tem os raios X. Lembra lá do exame que você vai fazer quando você vai tirar um raio-x para você enxergar algum osso, alguma coisa assim do seu corpo? São os raios-x. Você enxerga o raio-x, você não enxerga. O equipamento lá vai pegar aquela energia, aquela frequência, enfim, vai traduzir em uma imagem onde eles vão imprimir para te entregar para o médico, para o seu médico olhar. Mas enxergar o raio-x a gente não enxerga, né? Tem como os raios ultravioletas, que a gente ouve falar muito, a gente não enxerga os raios ultravioleta. O infravermelho a gente também não enxerga. Ondas de rádio, radar, TV, enfim, tudo isso são ondas que estão permeando o nosso ambiente, só que a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque os nossos olhos, o nosso corpo, enfim, a gente não tem capacidade biológica de enxergar. Por exemplo, a questão da luz dos olhos, falando dos olhos, os nossos olhos eles têm receptores ali na retina, né? Eles captam aquela frequência, só que cada frequência contém uma informação, ele pega aquela frequência, é como se ele traduzisse a informação que tem naquela frequência e ele traduz na forma de imagem. E aí você enxerga alguma coisa. Só que a maioria das frequências, o nosso corpo não tem receptores que recebem essa informação para traduzir em algum tipo de informação. De alguma forma a gente está recebendo, porém a gente só não está experimentando isso. Olha só o espectro visível. A luz visível, que é aquilo que a gente enxerga, é isso daqui, ó. Isso daqui é o que a gente enxerga. E aí, se a gente for olhar para o restante infravermelho, rádio, raio-x, ultravioleta, gente, é muito pouco. Isso aqui é o que você experimenta. O restante, a gente não sabe, a gente não está recebendo, a gente não está conseguindo traduzir as informações. Ou seja, aquilo que a gente enxerga e experimenta da realidade é muito pouco comparado àquilo que realmente existe. A matéria, ele vai dizer aqui, a matéria por si só é a mais densa das frequências, porque é a forma mais lenta e condensada da luz. A matéria, ela é uma desaceleração de uma onda, de uma frequência. Ó, e como que funciona uma onda, né? Um comprimento de onda, uma frequência. O que é uma frequência? A gente tem aqui um desenho de uma onda, tá? E essa onda, cada voltinha que ela faz dessa daqui, ó, daqui de cima, aqui embaixo e até aqui em cima, a gente chama de ciclo. É como se essa onda, ela fosse dividida em várias, tá? Vai ser dividida em vários ciclos iguais. A gente pega e mede dentro de 1 segundo, que é essa flecha aqui, quantos ciclos deu. Então, você pega uma onda, você divide ela nos ciclos, você pega certinho aonde começou e aonde que terminou ali o ciclo dela, e você vai dividindo. Depois você pega e você conta, tá? Em dentro de 1 segundo, quantos ciclos que deu, né? E aí você vai somar. Nessa onda aqui, a gente tem um total de 5 ciclos, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, e aí esse finalzinho aqui se conecta com esse daqui, fechando 5 ciclos. Ou seja, essa onda, ela tem 5 Hz, tá? Isso daqui, gente, é só uma forma de padronizar a frequência, é uma forma de quantificar, tá? Assim como a gente quantifica centímetro, quilo, grama, é só uma forma de a gente quantificar, de a gente conseguir medir. Então, quanto mais alta a frequência que eu tenho, então, por exemplo, uma frequência de, sei lá, 500 Hz, significa que dentro de 1 segundo eu tenho 500 ciclos. Eu tenho 500 voltinhas dessas aqui. Uma onda de alta frequência, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Por quê? Porque concorda comigo que, vamos supor, eu tenho uma onda assim, aqui. Dentro de 1 segundo, enquanto aqui tem 5 ciclos, aqui tem muito mais ciclos, né? Então, essa é uma frequência mais alta, mas isso é uma forma só de a gente quantificar, mas para você entender mais ou menos o que é o Hertz, tá? O Hertz é uma unidade de medida. Quanto maior o Hertz, obviamente maior é a minha frequência, porque ela está vibrando mais. Quanto mais alta é a minha frequência, menor é o meu comprimento de onda, porque lembra que eu falei? Acabei de falar, né? Quanto maior a minha frequência, ou seja, ela é mais ou menos assim, né?
menor é meu comprimento de onda, né? Ó, o meu ciclo vai ser muito pequeno, né? Quando eu comparo com uma onda mais ou menos assim. Olha o tamanho desse ciclo. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil de ver. Olha o tamanho de um ciclo aqui, gente. Estou fazendo de uma forma bem só didática mesmo, tá? O tamanho desse ciclo aqui, quando eu comparo com essa onda aqui, né? Então, quanto maior é a minha frequência, como ela tá vibrando mais, o ciclo dela vai ser menor. Então, o comprimento de onda dela vai ser menor. Igualmente, se a minha frequência ela é mais baixa, como por exemplo essa daqui, e ela é mais baixa porque ela tem menos ciclos dentro de um segundo, maior é o meu comprimento de onda, é como se ela fosse mais longa, né? Ela é mais comprida. Nossas células, elas são compostas por átomos, os átomos compõem moléculas, essas moléculas se juntam, vão formar células, essas células se juntam, vão formar tecidos. Se tudo isso é formado por átomo, concorda comigo que tudo isso tem um campo de energia. E as nossas células, as células do nosso corpo, elas se comunicam também através de energia, trocando informação vital transmitida em diferentes frequências de luz. O que ele está dizendo? As nossas células, elas também se comunicam entre elas através de luz, de frequência. Elas emitem uma frequência e a outra célula que está do outro lado, ela capta essa frequência. E como toda frequência carrega uma informação, a outra célula que está recebendo essa frequência, ela recebe essa informação. E a partir disso, ela vai ter algum tipo de efeito. Então, quando o seu corpo ele tá bem equilibrado, a sua energia tá boa, e é interessante porque uma coisa ela sempre se encaixa na outra. Lembra que a gente falou lá dos hormônios de estresse? Quando você está estressado, as suas células elas não funcionam muito bem. Lembra que o seu corpo não tem energia suficiente para fazer todo o reparo do seu corpo, porque toda a sua atenção e energia está focada no externo, porque de alguma forma o seu corpo entendeu que existe algum perigo. Pois é, e aí você não, as suas células, o seu corpo não tem energia suficiente. Aqui ele está dizendo praticamente a mesma coisa. Quando você está muito estressado, quando a sua vibração está baixa, sua frequência está baixa, as suas células não têm energia. Se ela não tem energia suficiente, ela começa a emanar um padrão incoerente. Como se, por exemplo, eu preciso de 100 páginas para escrever um texto. Só que se eu não tenho as 100 páginas que eu preciso para escrever o texto completo, eu só tenho 50 páginas, concorda comigo que eu vou mandar a informação pela metade? Eu vou escrever o texto pela metade? É mais ou menos assim. Se a célula ela não tem as 100 páginas que ela precisa para escrever o texto, para mandar a informação que ela precisa, ela só tem 50, ela só tem metade, ela vai mandar a informação incompleta. E isso vai fazer com que as células comecem a gerar padrões incoerentes. Elas não conseguem mais funcionar da forma perfeita como elas deveriam funcionar caso elas tivessem toda a energia disponível. A força vital que comanda as células é a energia eletromagnética que elas emitem e recebem. Então, as células estão o tempo todo emanando e recebendo energia eletromagnética na forma de informação. Bom, isso significa que a gente é literalmente seres de luz e a gente está irradiando força de vida, expressando um campo de luz ao redor do nosso corpo. Esse campo de luz ele é resultado da junção de todos os campos de luzes de todas as nossas células. Então, se as suas células estão incoerentes, elas não têm energia suficiente, isso se reflete no seu campo eletromagnético. Você vê de longe quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa não está legal, você sente a energia dela. Por quê? Porque o campo eletromagnético dela também está diretamente relacionado ao campo energético de cada célula, de cada órgão, de cada tecido do corpo dela. Tudo é muito relacionado. Vai falar sobre foco e eu quero explicar de uma forma bem rápida sobre isso, porque eu não quero me prender aqui. Mas basicamente ele vai falar do foco divergente e do foco convergente. Na última meditação do campo quântico, se você não fez, inclusive, vai lá fazer, tá? Tem uma playlist aqui no meu canal, meditações do Como se tornar sobrenatural do Dr. Joe Dispenza, vai estar tudo lá. E aí eu fui falando para você assim, ó, percebe agora o espaço que tem ao redor da sua cabeça. O que é esse espaço ao redor da sua cabeça? Que algumas pessoas podem ter dificuldade de compreender. O objetivo é você entender que você tem uma cabeça e você está consciente dessa cabeça, tipo, sentindo ela. Só que quando você abre o foco, você você começa a estar consciente da energia que está ao redor dela.
Então, o objetivo é você começar a compreender que, além daquilo que você está sentindo, existe um campo de luz ao redor, existe um campo de energia ao redor. E essa energia, quando você começar a ficar consciente dela, quanto mais você faz as meditações e quanto mais você vai treinando isso, com o passar do tempo, você começa a captar essas informações. Esse campo energético, esse campo de luz que a gente tem ao redor do nosso corpo, que a gente não está consciente. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos no foco convergente. O que é o foco convergente? Eu estou focando no que é matéria, eu estou focando no que tem ao meu redor. Isso é o foco convergente. Quando a gente foca só no que tem ao meu redor, a gente não consegue captar o que tem além disso, entende? Quando a gente está muito focado na matéria, no material, nas pessoas, nos problemas, nas coisas da vida material, a gente acaba estreitando o nosso foco de forma que a gente só percebe isso. Só que a meditação, essas meditações, elas têm o objetivo de te levar a abrir o seu foco, que é justamente o foco divergente, que é quando você abre o seu foco e você começa a ficar consciente. Ao redor de mim existe um campo de luz, existe um campo eletromagnético que também está transmitindo informação. E aí você começa a ficar mais sensível a receber, a captar informações provenientes de outras frequências. Entende o que eu quero dizer? É como se você começasse a ficar mais sensível a tudo que está além da matéria. Então você chega no ambiente, você sente a energia do ambiente, você sente a energia das pessoas, você começa a decifrar a intenção, as intenções das pessoas. Gente, é muito louco porque você começa a treinar isso e às vezes parece que você tá lendo a mente das pessoas. Às vezes chega a ser meio assustador. Você começa a ficar muito mais sensível a outros tipos de energia, a outras ondas. Então, o foco das meditações também é fazer você estar consciente de toda essa energia que está ao seu redor, que a gente não percebe a olho nu, mas conforme você vai exercitando e treinando isso, você começa a captar essas informações, tá? E aí você começa a subir de nível, você sai da matéria, você começa a ir para um outro patamar. Você vai se tornando mais energético, você vai se tornando mais energia. Por quê? Porque o seu foco agora não está só no material, só no que você pode experimentar. Você também começa a captar, você também é capaz de ir além daquilo que você está experimentando, tá? Bom, e aí qual é o objetivo desse capítulo no geral e da meditação? É a gente conseguir ativar cada centro de energia que a gente tem. E como é que a gente vai fazer isso? Calma que a gente já vai falar um pouco mais sobre cada um dos centros de energia, tá? Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso entrando na nossa mente subconsciente, que é, na verdade, o que a gente faz em todas as meditações. Isso daqui é um princípio básico da hipnose, da reprogramação mental, porque no nosso subconsciente é onde estão os nossos programas e os nossos hábitos. Então, tudo o que a gente fizer, a gente tem que entrar no nosso subconsciente. E como é que a gente faz isso? A gente desacelera as ondas do nosso cérebro. Lembra lá que a gente já viu as ondas beta, alfa, teta, delta e gama? Então, quando a gente está em beta, a gente está o quê? Consciente, a gente está acordado. Eu estou gravando esse vídeo agora de uma forma muito consciente do que eu estou fazendo. Você está assistindo de uma forma muito consciente que você está assistindo. Ou seja, você está operando em ondas beta. Em ondas beta a gente está acordado, a gente está consciente, a gente está agitado, a gente está produzindo. Nesse estado de consciência, a gente não consegue acessar a mente subconsciente. Por quê? Porque a nossa mente analítica está acordada. Então, se eu digo para você assim, ó, ai, você é rico. Aí você vai a sua mente analítica consciente vai te dizer, eu não sou rico. Eu tô vendo que aqui na minha conta, a minha conta bancária tá zerada, tá ficando louca. Então a sua mente consciente ela barra. Então por isso que a gente precisa silenciar ela. E como que a gente faz isso? Diminuindo de ondas beta até chegar em teta. Porque nas ondas teta, a nossa mente consciente, que é o nosso cérebro pensante analítico, ele tá quietinho. Então, a gente consegue passar direto e a gente vai direto pro subconsciente. O nosso subconsciente fica mais sugestionável. Então, tudo que a gente fala para ele aceita de uma forma um pouco mais fácil. Por quê? Porque não tem ninguém ali dizendo assim, ó, não, ó, isso é mentira, tá? Ó, não acredita nela, isso aí é mentira. Não, eu tô vendo que isso aí não é real. Não, eu não tô vendo dinheiro na conta. Não, eu não tô vendo possibilidade. Então a gente aquieta essa vozinha,
e a gente entra direto no subconsciente, que é onde estão nossos programas, os nossos hábitos que comandam 95% da nossa... Gente, 95%. Você tem ideia? 95%. Isso aqui é bizarro. E se você pegar isso daqui, você pegou o código para você reprogramar a sua mente, para você reprogramar seu subconsciente, para você fazer o que você quiser. Se você pegou isso daqui, ó, só isso daqui já vale por tudo, tá? Porque só isso aqui você já consegue fazer um monte de coisa e aplicar um monte de coisa na sua vida. Então, fica aí a dica, tá? Quando a gente for fazer a meditação, então, que ele tá falando aqui, né? Quando a gente for fazer a meditação dos centros de energia, a gente vai começar a focar nos nossos centros energéticos e fique calmo, porque eu vou guiar vocês até lá, com base na meditação que ele ensina aqui no livro. E você vai colocar a sua atenção naquele centro energético. E como onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca a nossa energia, a gente vai direcionar a nossa energia para lá para começar a energizar esse centro e começar a ativar ele. Por quê? Porque as nossas células, lembra que tudo funciona através de troca de informação, através de frequências. Então, a gente está colocando energia lá, a gente está fornecendo aquilo que as nossas células daquele local precisam para desempenhar a sua função de forma perfeita. A gente tem 7 centros energéticos no nosso corpo. Na verdade, são 8, mas o 8º centro ele não fica no nosso corpo, ele fica somente no nosso corpo energético. Mas vamos lá. Nós temos 7 chakras, tá? 7 vórtices de energia, chame como você quiser. Cada centro de energia desses, ele é composto por, eu vou colocar aqui, o centro de energia. Eu vou escrever chakra porque fica mais fácil, tá? Cada chakra, ele está relacionado a um sistema biológico. O que é esse sistema biológico, Suzy? Sistema digestivo, sistema respiratório, cardiovascular, sexual, Sistema de uma forma geral, tá? E cada sistema biológico, eles também tem eu vou colocar aqui, um plexo neuronal. Então, a gente tem um chakra, que ele é um vórtice energético. Esse chakra, ele está diretamente ligado a um sistema do nosso corpo. Então, cada chakra está relacionado a um sistema urinário, sistema digestivo, sistema respiratório. E esse sistema biológico, ele está ligado a um plexo neuronal, a um plexo de neurônios. Na verdade, são nervos. Então, um nervo, ele é composto de muitos neurônios juntos. Esse plexo nervoso, esse plexo neuronal, ele está ligado ao nosso cérebro também. Então, é isso que eu quero que você entenda por enquanto. Os nossos sistemas biológicos, eles contêm glândulas, tá? Então, o nosso chakra, ele está relacionado a um sistema biológico, só que esse sistema biológico, ele está diretamente ligado, ele é comandado ali por uma determinada glândula. Eu espero que isso não seja muito confuso. Então, eu tenho um chakra, esse chakra está relacionado a um sistema biológico, esse sistema biológico, ele tem nele o que a gente chama de glândula, tá? E essa glândula, esse sistema biológico, está relacionado também a um plexo nervoso. Tem ali várias terminações nervosas que se comunicam com todo o restante do corpo. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso chakra, esse chakra aqui de baixo, a gente chama ele de chakra básico, ou chakra raiz, que ele está relacionado às glândulas sexuais, tá? E todo ao sistema reprodutor ali, certo? E a gente tem aqui o plexo mesentérico superior. Esse plexo mesentérico é só o nome da inervação que tem ali, mas isso você não precisa decorar, mas é só para você entender que é um plexo específico para cada chakra. Depois a gente vai ter o chakra de cima, que é o segundo chakra, que está relacionado às glândulas digestivas e pancreáticas, ou seja, está relacionado ao sistema digestivo. Tem o plexo superior, o nome do plexo nervoso. Depois a gente tem o terceiro chakra, que está relacionado às glândulas adrenais, que fica aqui mais ou menos perto do nosso estômago, mais ou menos ali. A gente chama ele de plexo solar. Esse chakra aqui está bastante ligado, ó, quando a gente fala de glândula adrenal, a gente está falando da glândula que secreta adrenalina, que é responsável pelos sintomas de estresse. Por isso que quando a pessoa fica muito estressada ou ansiosa,
geralmente ela vai ter o quê? Dor de estômago, azia, refluxo, tá? Depois a gente vai para o quarto chakra, que está relacionado à glândula timo. O timo é a glândula responsável pelo nosso sistema imunológico, a gente já vai detalhar isso melhor. O plexo do coração, né? O sistema que são os nervos ali que englobam o nosso coração e toda aquela região. Depois a gente vai ter o quinto chakra, que está relacionado à glândula tireoide e ao plexo da tireoide. Nosso sexto chakra relacionado à glândula pineal, o plexo pineal, ou o famoso terceiro olho, né, que a gente chama o chakra do terceiro olho. Depois, a gente vai ter o nosso sétimo chakra relacionado ao plexo pituitário, que é a glândula pituitária, uma glândula bem pequenininha que fica bem no centro da nossa cabeça. E por último, né, mas não menos importante, a gente tem um oitavo chakra, que é o K. Esse oitavo chakra, ele não fica no nosso corpo físico, ele fica apenas no nosso corpo energético, né? A gente tem um corpo energético ao redor do nosso corpo, existe um corpo energético, que é composto pelos nossos corpos sutis. E esse oitavo chakra, ele fica bem, mais ou menos uns 40 centímetros acima da nossa cabeça, localizado no nosso campo energético. Então, assim, vamos supor, eu estou com fome, eu tô com o pensamento de que eu tô com fome. O meu cérebro, ele vai mandar uma informação através dos meus neurônios lá para aquele plexo de neurônio que está relacionado ao meu sistema digestivo, tá? Porque lembra que ele tem um plexo de neurônio ali. Então, meu cérebro vai enviar uma informação para cá. Que informação é essa? Estou com fome. Se eu estou com fome, daqui a pouco eu vou comer. Então, comece a se preparar para comer. Isso vai fazer com que esses neurônios que estão na minha região do meu sistema digestivo, eles vão começar a trabalhar para começar a preparar ali o meu corpo para receber alimento nas próximas horas ou nos próximos minutos. Quando isso acontece, como as nossas células elas se comunicam através de energia, que foi o que a gente comentou, quando tudo isso é ativado, essas células começam a trabalhar utilizando energia. Ou seja, esse centro está ativado. Então a gente ativa esse centro através só de um pensamento. Direcionando a nossa energia para cá, a gente consegue ativar ele. Então é como se cada um desses nossos centros energéticos, desses sistemas, fosse uma mini mente. Você já deve ter ouvido falar com certeza que o seu intestino é o seu segundo cérebro. Mas não só o seu intestino. Cada sistema ele tem uma mini mente. Por quê? Porque é como se cada sistema tivesse um mini cérebro ali, porque ele tem um aglomerado de nervos ali que fazem com que ele funcione. Então é como se fosse vários mini cérebros dentro de cada sistema. Então ele vai chamar de mini mente. Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada um dos centros energéticos especificamente, tá? Então eu peguei aqui uma imagem para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. E a gente vai começar pelo nosso primeiro centro energético. Lembra que eu falei que cada centro energético ele está diretamente relacionado a um sistema. Então esse primeiro centro energético aqui, ele está relacionado ao nosso sistema reprodutor, tá? E aí a gente vai ter o períneo, a gente tem os órgãos sexuais, por exemplo, tanto feminino quanto masculino. A gente vai ter o assoalho pélvico. E a gente vai ter também a bexiga, tá? Então, todo tipo de desequilíbrio energético que a gente tem nesse chakra pode estar afetando algum desses órgãos. Por exemplo, quem tem muita infecção urinária recorrente pode ser um sinal de desequilíbrio nesse chakra, por exemplo. E esse chakra aqui, ele está relacionado à nossa identidade sexual. Deixa eu botar aqui. A nossa identidade sexual. E ele também está muito relacionado ao poder de criação. Como assim, Suzy? Como esse chakra é um chakra que tem muita energia vital, por ser o lugar, né, o sistema que a gente usa para se reproduzir, para procriar,
para gerar uma nova vida, isso demanda muita energia vital. Então aqui a gente tem um poder de criação absurdo. A gente consegue inclusive transmutar essa nossa energia sexual para a gente conseguir manifestar as coisas, a gente consegue transmutar essa energia. Posso falar um pouquinho mais sobre isso em um outro vídeo. Bom, depois a gente tem o nosso segundo chakra, que aqui ele vai estar relacionado aos nossos ovários, ao útero nas mulheres, né? O cólon e o pâncreas, tá? O pâncreas é o que faz o nosso metabolismo de glicose. O pâncreas é o que regula os níveis de glicose no nosso sangue. E esse chakra, ele está muito relacionado aos nossos relacionamentos interpessoais, tá? De uma forma bem resumida, gente, tudo isso aqui tá no livro, tá? Depois a gente tem o nosso terceiro chakra, que está relacionado ao nosso sistema digestivo. A gente vai ter estômago, intestino delgado, a gente vai ter fígado, as glândulas biliares, tudo que está relacionado ao nosso processo digestivo. E ele está diretamente relacionado aqui com a glândula adrenal, que é a glândula que libera adrenalina, responsável pelos sintomas de estresse. Depois a gente tem o nosso quarto chakra, que é o nosso chakra cardíaco, né, que está relacionado ao nosso coração e também ao timo, que é a glândula do sistema imunológico, tá? Imunológico. E também está relacionado a um hormônio que a gente chama de ocitocina. A ocitocina é um hormônio que nos provoca essa sensação, esse sentimento de amor, de afeto, de carinho, tá? E é engraçado que ele está justamente relacionado ao quê? Ao nosso coração. Então, Suzy, o coração é só um órgão, é só um músculo? Sim, ele é só um músculo. Mas a gente também tem esse hormônio aqui, ó, a ocitocina, que está diretamente relacionado a esse sistema que faz com que a gente tenha esse sentimento de amor, de carinho e de afeto, tá? Depois a gente tem nosso quinto chakra, que é o nosso chakra laríngeo, né? Que ele está relacionado à glândula tireoide, paratireoide, enfim, que faz todo o metabolismo tireoide, que tá todo relacionado ao nosso metabolismo e também aos níveis de cálcio no sangue. E ele está relacionado com a nossa expressão, a expressão da nossa verdade, né? Então a gente começa a querer se expressar um pouco mais para o mundo. Depois a gente tem o nosso sexto chakra, que é o famoso terceiro olho, que é a nossa glândula pineal, né? Sagrada e considerada sagrada por muitos povos antigos, né? Pelos egípcios. E a glândula pineal, ela está relacionada à melatonina, né? Que é o hormônio dela. A melatonina, ela é secretada quando a gente está dormindo, de noite, na verdade. A melatonina é o que nos faz dormir. Então, é por isso que muitas vezes, a grande maioria das experiências místicas e sobrenaturais que a gente tem é durante a noite, porque está relacionado a essa glândula pineal, tá? E a glândula pineal, ela está relacionado à visão, né? A visão além do véu. Por quê? Porque a glândula pineal, ela capta todas as frequências que a gente não capta. Lembra daquelas ondas eletromagnéticas que estão ao nosso redor, mas que a gente não está enxergando? A glândula pineal, ela capta essas frequências. Então, por isso que a gente começa a enxergar além do físico, né? Além daquilo que está diretamente na nossa frente, na frente dos nossos olhos. Depois a gente tem o sétimo chakra, que é o chakra coronário, que está relacionado à glândula pituitária. Pituitária. Quando a glândula pituitária, esse chakra aqui, ele vai governar todos os outros, porque quando esse chakra está em harmonia, todos os outros estão em harmonia. Toda a energia vai fluir de uma forma muito harmônica por todos os outros chakras. A glândula pituitária está muito relacionada à nossa própria expressão de divindade, quando a gente começa a se sentir merecedor, quando a gente começa a expressar isso um pouco mais. Se ela estiver harmonizada, todo o resto vai estar harmonizado. Bom, depois da glândula pituitária, a gente tem o K, né? Que é aquele que fica acima do nosso corpo, mais ou menos uns 40 centímetros, que está relacionado à nossa conexão
com o cosmos, Inclusive, é por esse chakra que a gente acessa o campo quântico. É por esse chakra que a gente recebe insights. É por esse chakra que a gente recebe informações, downloads de informações que estão além do mundo físico. Então, é por esse chakra que a gente consegue se comunicar com o cosmos, com Deus, com o universo, enfim, tá? Chame como você quiser. Mas, resumo muito básico e muito simples dos 7 chakras. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo, um aulão, explicando mais profundamente, mais detalhadamente sobre cada chakra, mas por enquanto é isso que a gente precisa saber, tá? Os nossos chakras, eles estão diretamente ligados ao nosso nível de consciência. É como se cada chakra, ele representasse um nível de consciência. E eles também estão relacionados a fases da nossa vida, a períodos da nossa vida, justamente porque eles representam essa escada, né? Esse ato de a gente ir elevando a nossa consciência pouco a pouco. Então, por exemplo, o nosso chakra básico, aqui, que é esse daqui de baixo, ele tá mais ativo, digamos assim, como se ele estivesse em desenvolvimento até os nossos 7 anos de idade, mais ou menos, tá? Que é quando a gente tá descobrindo a vida, a gente tá descobrindo a nossa realidade física. Ele é o nosso chakra mais conectado à Terra, tá? Ao físico, à matéria. Então, quando a gente é criança, a gente está se descobrindo, a gente está descobrindo as coisas, a gente coloca tudo na boca. Por quê? Porque a gente está descobrindo, a gente está aterrissando aqui. A gente está se identificando com essa matéria. Só que aí você começa a crescer, você evolui para o seu segundo chakra, digamos assim, que vai representar aquela fase ali mais ou menos da nossa adolescência, onde a gente começa a desenvolver os nossos relacionamentos interpessoais. E conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai subindo de nível e a gente sobe para o terceiro. Aqui no terceiro, a gente tem a nossa vontade, a nossa personalidade, os nossos desejos, e a gente começa a pensar qual vai ser a nossa profissão, qual faculdade eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida. Depois que você alinha isso, você ajusta isso, você evolui para o quarto chakra. E aí, enfim, é uma evolução. Cada um representa um estágio da nossa vida e cada chakra é como se fosse um momento em que a gente precisa desenvolver algo, que a gente precisa alinhar algo para que a gente suba o nosso nível de consciência. Tudo bem? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue evoluir. Por exemplo, aqui, ó, essa imagem vai explicar muito bem. Por exemplo, se aqui nesse primeiro chakra, né, você tiver alguma questão que fique pendente, digamos assim, então você tem algum tipo de depravação, algum tipo de vício, algum tipo de ansiedade ali, né, sofrimento, enfim. Isso daqui, gente, ó, eu não vou falar porque eu acho que eu não posso falar aqui no YouTube, mas isso daqui atinge muitas pessoas. Infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. E existem pessoas que nunca conseguem se libertar disso. Existem pessoas que nunca conseguem encontrar uma maneira de lidar com isso. E essa pessoa, ela fica presa aqui, ó. E essa energia, ela fica presa aqui nesse centro. Ela não evolui. E a pessoa não consegue evoluir para o próximo nível de consciência. Mas vamos supor que a pessoa resolveu todas essas pendências, tá tudo certo, tá tudo alinhado, tudo harmonizado. Ela sobe para o próximo nível de consciência. Aqui ela começa a experimentar relacionamentos. E aí ela tem um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa atrai ela começa a ter dificuldade com os relacionamentos dela, ela começa a alimentar esse tipo de emoção. Você já viu aquela pessoa amargurada? Que tem raiva de tudo, que tem raiva de todos porque fizeram mal para ela, porque ela se sente injustiçada, porque ela se sente vitimizada, porque todo mundo humilha ela, porque ninguém gosta dela, porque, sabe, essa pessoa tá presa aqui, ó. Ela tá com toda essa energia aqui presa e ela não consegue evoluir para os próximos níveis. Essa pessoa, ela tem dificuldade em se encontrar na vida. Essa pessoa, ela tem dificuldade de encontrar a própria identidade, porque ela está sempre vivendo pautada no que os outros fizeram para ela. Essa pessoa, ela não consegue ser uma pessoa amorosa a ponto de amar a todos sem querer nada em troca. Por quê? Porque ela não consegue evoluir o nível de consciência dela. A energia dela fica presa aqui. E assim por diante. Isso pode ir acontecendo com qualquer chakra, com qualquer nível de consciência. Só que quando essa energia ela fica presa aqui, lembra que eu falei que as células, elas
utilizam energia para se comunicarem. Então, as células, né, elas utilizam energia para se comunicarem entre elas. Só que quando essa energia ela fica presa aqui, aquelas células que estão relacionadas àquele sistema, por exemplo, falando aqui desse chakra básico, né, quais são os órgãos? Bexiga, períneo ali, né? Por exemplo, as células da bexiga dela, as células daqueles órgãos que estão relacionados àquele sistema e todos os seus hormônios, essas células elas não têm energia para funcionarem de uma forma correta, para transmitirem a informação correta, porque elas não têm energia suficiente. Então elas começam a emanar uma informação incoerente. Elas ficam incoerentes. É como se as informações que elas estão emanando fossem informações falhas, porque elas não têm energia o suficiente. Então, elas não funcionam da forma como elas realmente deveriam funcionar. Só que aí, como ela não tem energia para funcionar, só que ela precisa funcionar, o que ela começa a fazer? Ela começa a puxar energia do seu campo energético. Ela começa a sugar essa energia para que ela consiga, pelo menos, desenvolver suas funções básicas. E o seu campo eletromagnético ao seu redor, ele começa a encolher, ele vai diminuindo, porque ele está sendo literalmente sugado. Por quê? Tudo isso porque o seu chakra, ele não está harmonizado da forma como deveria e ele está com energia acumulada, ele está com energia presa. E aí essa energia não está disponível para ser utilizada. Então, as células, como elas precisam de energia, elas vão sugar do seu campo eletromagnético. Isso vai fazer com que você fique uma pessoa menos magnética. Você fique uma pessoa mais material. Por quê? Porque você tem um corpo físico material, mas você também tem um campo energético, você também tem um corpo energético. Só que, se esse seu corpo energético está diminuindo, 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 chega um ponto em que esse campo energético ele fica menor do que o seu corpo. Então, você é uma pessoa mais material. Você está vivendo de acordo com esses chakras aqui que estão muito relacionados à nossa sobrevivência, ao estresse, à nossa vida material. Então você se torna mais matéria e menos energia. Então aqui ele só está mostrando o que acontece no nível subatômico, isso que eu acabei de falar. Então a gente tem um átomo, ao redor desse átomo ele tem um campo de energia, e quando ele se junta com outro átomo que também tem um campo de energia, eles compartilham aqui, ó, informação. Então, um campo de energia se junta com o outro, e esse campo que fica aqui, que os dois se encostam, digamos assim, eles estão compartilhando energia, tá? Então, é isso que acontece. Então, um átomo se junta com outro, com outro, com outro, e tudo vai somando energia até chegar no nosso corpo. Então, esse campo energético que tem ao redor do nosso corpo, ele é o resultado dessas energias que foram juntadas ao longo de um átomo, de uma molécula, de uma célula, de um tecido. Tá? Elas vão se juntando e formando um campo eletromagnético só. As informações vão se juntando todas e formando uma única coisa. Então, se as suas células elas estão incoerentes, porque elas não têm energia suficiente, você fica incoerente. Todo o seu corpo fica incoerente, porque ele precisa funcionar de forma correta. Que na meditação da bênção dos centros de energia, que é essa que a gente vai fazer, a gente vai colocar a nossa atenção em cada um dos centros. Por quê? Porque onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca a nossa energia. Então, dessa forma, a gente direciona a nossa atenção para lá, a gente está direcionando a energia para lá, e a gente vai se conectar a uma emoção elevada para que esse centro ele seja energizado, tá? Para que essas células, todos esses sistemas recebam energia. Para quê? Para que eles consigam funcionar da forma correta. E não só funcionar da forma correta, mas como a gente está colocando energia em cada uma das células, em cada um dos átomos, dos tecidos, essas células também vão começar a criar um campo de luz ao redor dela, como elas vão se juntando até o ponto em que a gente começa a construir um campo de luz ao nosso próprio redor. E quanto mais a gente faz isso, esse campo de luz ele vai se expandindo, ele vai se tornando maior e maior e maior e maior, até um ponto em que esse campo energético ele é maior do que o nosso próprio corpo físico. Ou seja, a gente se torna mais energia e menos matéria. A gente vai desenvolvendo, a gente vai conseguindo subir também o nosso nível de consciência até chegar nos nossos chakras mais superiores, que estão mais relacionados, né, a uma conexão com o divino e tudo mais.
A gente vai saindo daqueles chakras lá que são mais sobreviventes, que são mais materialistas, né? Que é muito focado em necessidades básicas, tipo a questão aí da reprodução, procriação, digestão, tá? Então a gente começa a subir o nosso nível de consciência também. Então, dessa forma, a gente vai construir um campo coerente, né? Um campo harmonizado em torno de um centros de energia. E agora ele tem energia coerente com instruções. Como ele tem energia suficiente, ele consegue transmitir as informações corretas, tá? E o corpo começa a responder a uma nova mente. Que mente é essa? A própria mente do meu próprio centro. Lembra que a gente falou que cada centro é como se ele tivesse uma mente própria, né? Por quê? Porque ele tem inervações nervosas específicas dele mesmo. Gente, capítulo longo, capítulo complexo. Eu sei que eu resumi muito as informações, mas eu queria trazer realmente os principais pontos para vocês, tá? Espero que tenham ficado claro, espero que vocês tenham compreendido a mensagem principal desse capítulo. E não se esqueçam de fazer a meditação, tá? Foi preparada com muito amor, com muito carinho para vocês, então utilizem dessa ferramenta que eu estou disponibilizando para vocês de forma totalmente gratuita, tá bom? Gente, um super beijo, até o próximo vídeo.